Direitos humanos, né? Eu criei uma página, um espaço no Facebook para a gente poder discutir melhor a questão dos direitos humanos, que aos poucos parece que vai sendo esquecido diante de outras teses, questões e problemas humanos. Então é importante a gente retomar isso, né? Afinal, o que é isso, né? O que são os direitos humanos? É algo antigo já até, e que surgiu após a Segunda Guerra Mundial e veio na esperança de, através de algum compromisso entre as nações, a humanidade viver melhor, de uma forma mais organizada, sem utopias, com liberdade, com igualdade perante a lei, uma lei que é sempre humana, que pode mudar, que nem sempre é adequada, justa. Esse é um tema que merece uma discussão constante, né? Mas, acima de tudo, no ambiente de liberdade, termos o exercício da democracia, né? Ele pode perguntar, e quais são as origens, né? Nós temos, por exemplo, pensamentos filósofos, né? E Sócrates foi uma dessas pessoas que viveu intensamente o direito de falar e de pensar, e que por isso mesmo acabou condenado pela sociedade em que vivia, ou pelas elites, né, que mandavam em Atenas. Mas ele pode ser considerado um precursor, né, uma pessoa que teve a coragem de não fugir, de viver na sua cidade, né, junto ao seu povo, e assim ele teve, vamos dizer assim, uma participação na história da humanidade extremamente importante, porque graças a partir dele e de outros também, né, mas Sócrates é o mais famoso, nós começamos a pensar e a tolerar, alguns pelo menos, as diferenças, né, as hipóteses da dúvida, as incertezas. A humanidade teve recaídas colossais, né? E mesmo na época de Sócrates, o mundo era infinitamente mais selvagem. Mas ele foi, graças a isso, até uma das pessoas que começou a pensar assim. As religiões e seus fundadores, principalmente, não os seguidores, né? Os profissionais de religião acabam pervertendo qualquer coisa. Mas as religiões, nas suas origens, os grandes profetas, de modo geral, pregavam, tinham seu código social e de alguma forma pregavam amor ao próximo. E também a necessidade de organização social e justiça, né? Quer dizer, nós precisamos pensar, se queremos viver em sociedade, as limitações que cada um tem, né? Então, nós temos de Sócrates a dúvida, de Jesus Cristo, entre outros, ama teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, essa afirmação tem diversas versões, desde Zaratustra, Zoroastro e outros,
né? Nós temos a organização social, na necessidade de convivência, justiça, um conceito que evolui em ambientes democráticos e mais desenvolvidos culturalmente. É triste a gente ver, por exemplo, aqui na América Latina, o populismo que acaba acreditando em super-heróis e super-líderes. Isso não existe, até porque o ser humano, à medida que envelhece, perde muito de suas capacidades, até intelectuais, e pode, e com certeza terá em algum momento, o início de um processo de degradação. Mas nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E isso é muito importante, faz parte da ONU. Então a nossa, vamos dizer assim, a Organização das Nações Unidas, com todos os defeitos que possa ter, ela é depositária, né, vamos dizer assim, da pretensão pela luta pelos direitos humanos. Isso é extremamente importante, né? E nós podemos ver na internet, aí em detalhes, o que ela tem feito em defesa dos direitos humanos. Novas teses têm surgido, né? Questão de sustentabilidade, etc. Mas qualquer uma delas é menos importante do que direitos humanos. O que está lá que é a base de tudo, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Essa é uma... Alguém poderá dizer, isso é uma expressão burguesa, sei lá o que, tá muito... Quando a gente quer falar mal de alguma coisa, usa essa maneira vamos dizer, vilipendiar alguma iniciativa. Mas a verdade, ou vamos dizer assim, está aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive ela tem diversos artigos, e cada um deles é extremamente importante, merecendo, vocês vejam, são 30 artigos, né? E eles merecem, um a um, a nossa análise, a nossa compreensão e discussão, né? Aqui, por exemplo, artigo 30, artigo 29, artigo 29, desculpa, 24, que gozado, 24 para 30. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento, de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Essa ressalva final, né, coloca na mão das Nações Unidas o poder até de modernizar essa declaração, ajustá-la, porque é sempre bom lembrar
ninguém é dono da verdade, né? Muito menos as pessoas que redigiram esse documento. Né? Elas estavam sujeitas ao clima do momento, após a Segunda Guerra Mundial, e à cultura, à educação da época. Então, os direitos humanos, pode ter versão 2, 3, 10, 20, 30. O único cuidado que devemos ter é que em cada uma dessas versões, em vez de avançar, nós podemos regredir. Bem, uma questão que podemos imaginar é se somos racionais, né? Se temos espírito de fraternidade e como tudo isso é afetado pela competitividade. A racionalidade é um pressuposto, não é uma certeza, né? Então, a nossa visão em relação ao ser humano é de que nós somos uma máquina, um computador aqui acima do pescoço, com programas que herdamos, outros que criamos, é um computador que se autoprograma, e o ser humano está sujeito a todo tipo de influência. Quer dizer, não é tão simples assim falar em livre-arbítrio, coisa assim. Na verdade, nós somos o resultado de uma série de acidentes, incidentes, de comportamentos externos e de glândulas, de nervos, de uma série de coisas que afetam a nossa vida. Então, a questão do ser humano em si, né? Ele até temos a psicanálise como uma forma de estudar as nossas taras, os nossos problemas, e Freud deu início a uma ciência que ajuda muito na compreensão do ser humano. E outros, né? Como é o caso da pirâmide de Maslow, né? Que mostra aí a evolução em geral do ser humano. Quer dizer, queira ou não, nós, de modo geral, procuramos evoluir dentro de uma escala onde, evidentemente, a primeira etapa é a simples sobrevivência. Né? E, aos poucos, nós saímos de dentro da defesa pessoal para convivência social e, no fim, o reconhecimento da sociedade em que vivemos. A realidade é que nós nascemos 100% egoístas. O altruísmo é um efeito cultural, a educação conduz ao... Podemos perguntar se a educação conduz ao respeito ao próximo, né? Porque podemos ser mal educados. E aí vem sempre a questão de que jeito fomos educados. Então, é função da educação, em casa, na escola, no ambiente, introduzir naquela criança e até no adulto conceitos de solidariedade, fraternidade, igualdade. A questão que se coloca é como será a sociedade humana. Né? Os direitos humanos ainda são importantes, né? Porque a gente vê tantas fobias, tantas neuroses modernas aí, que parece que a questão dos direitos humanos sumiu. E perguntar sempre qual é o efeito da mídia, porque, queira ou não, a mídia governa, tem, vamos dizer assim, o poder de agir sobre a nossa cabeça, né? E essa situação é preocupante porque muitas vezes, até para ter patrocinador, para atender mercados, lobistas, vamos dizer assim, empresas comerciais e industriais, os meios de comunicação
atendem interesses que não são da sociedade. E se a TV é estatal, ela está a serviço de quem está no poder, que por sua vez está lá graças aos seus patrocinadores de campanha. Então é um cenário bem complexo que felizmente nos permite hoje usar sistemas alternativos de comunicação. Através da internet, existe o YouTube, blog, Facebook, as redes sociais, né? Além, né, da literatura que a cada dia cresce e acrescenta estudos e trabalhos de cientistas que são extremamente importantes. Nós precisamos ver direito qual é o efeito da propaganda, né? E vendo esse efeito, analisar tudo isso dentro de uma ótica de crítica, quer dizer, onde vamos chegar, onde podemos chegar, né? Quando estamos submetidos dia e noite à propaganda subliminar, explícita, indireta, que pode governar, estar governando excessivamente a todos nós. Então, a pergunta de como será a sociedade humana depende muito dos meios de comunicação, da liberdade de imprensa, mas essa liberdade não é apenas da imprensa formal. Nós temos que ter liberdade plena de acesso a qualquer informação, através de todos os meios possíveis. E esses recursos paralelos de comunicação estão sendo cada vez mais poderosos, ainda bem, né? Agora, vivemos no que a gente chama de democracia, né? É uma democracia relativa, porque o indivíduo, para ser político e candidato, tem que ter dinheiro, tem que ter o apoio de sindicatos, de patrões, de empresários, tem que ter dinheiro, né? Então é uma utopia falar que o povo vive numa democracia. A democracia em si, ela é o resultado vamos dizer assim, de muitos poderes, e o menos poderoso nisso tudo é exatamente aquele que mais precisa dela, que é o nosso povo. Então, existem portais, né, discutindo o pragmatismo político, o que acontece, né? Até onde esse pragmatismo político é saudável, né? Talvez muito do pragmatismo seja consequência da nossa forma de governo, que precisa, quem sabe, ser corrigida, ser modificada, né? Quando nós vemos partidos nanicos aí terem tanto poder e eles não foram eleitos, não tiveram votos exatamente porque não atendiam à vontade da população, nós ficamos preocupados. Então nós temos que aprofundar a discussão sobre os direitos humanos, analisar com honestidade a nossa legislação e sua aplicação, aprimorar o poder judiciário, isso é extremamente importante. A justiça é o grande pilar da democracia, né? Nós precisamos da justiça, e o poder judiciário, sendo bem formado, né, com pessoas sérias, assim como o Ministério Público e outros instrumentos de defesa do povo, a Defensoria Pública, tudo, isso pode ser importante, mas
não devemos nos iludir. Quer dizer, basicamente a gente está sempre dependendo de uma capacidade de relacionamento e de atuação. E assim corrigir as leis e seus efeitos, que nós temos no Brasil principalmente uma quantidade fenomenal de leis, de decretos, de normas, regulamentos, etc. E essa complexidade é ruim. E educar, isso sim, dentro do respeito ao próximo. Né? Quer dizer, acima de tudo, nós temos que educar. A educação, a partir do pré-escolar, do primeiro grau, tudo, são fundamentais. Né? Para isso, a gente criou um espaço no Facebook dedicado a essas questões. Não é um espaço para discussão se um político é bom ou mal. Isso é muito ruim. Né? Isso leva a uma troca de acusações e de ofensas que, não é, que degrada o ambiente. Então, nós temos que pensar em direitos humanos. Né? Quais são, como são, e, vamos dizer assim, evitar questões pessoais, evitar partidarismos políticos. Né? Nós temos que centrar nossa discussão realmente em direitos humanos. Por enquanto, o grupo é aberto, né? A gente quer que todos participem, né? Mas a gente não quer, eu pessoalmente, como responsável por esse grupo, eu não quero ver o grupo ser espaço para a troca de ofensas ou coisas assim. Uma das coisas mais importantes é a tolerância. Ninguém é dono da verdade. Eu desafio alguém a dizer que sabe tudo em relação a qualquer coisa. Então, os donos da verdade, ou aqueles que se consideram como tais, têm que tomar cuidado. Muitas vezes a gente, para escrever, para expressar uma opinião, é obrigado a falar de forma incisiva. Lamentavelmente, o ideal seria sempre o contrário. Mas, aqui, de uma maneira especial, a ideia é que a gente discuta direitos humanos, tá? Em todos os seus aspectos. E para isso, aqueles que gostam de participar, que têm ideias, tem que ter uma certa disciplina. Nós não podemos degradar oportunidades de aprimorar a nossa sociedade. Ela é fundamental, ela é necessária. E se as nossas leis, se os nossos políticos têm defeitos, o maior problema somos nós mesmos. Nós exercemos a democracia. Qualquer um, 100% do povo brasileiro poderia estar filiado a algum partido. 100% do povo brasileiro poderia estar dentro dos partidos políticos, batalhando para que eles fossem melhores. 100% do povo brasileiro de maior idade, nesse caso aí eu estava falando das pessoas com maior idade, com direito a votar e serem votados, não? Tem responsabilidade por tudo que existe no Brasil e no mundo onde existe democracia. Então, a discussão sobre direitos humanos é importante e a gente conta com os amigos para isso. Né? Nós precisamos, portanto, pensar de forma objetiva, né? E usar espaços, esses e outros, para discutir. Pode ser até que algum amigo recomende a leitura, a discussão em outro ambiente. Né? Então é importante evitar manifestações político-partidárias,
cuidado com os dogmas políticos e religiosos, pois eles não ajudam a compreensão da humanidade. Partir da dúvida sempre, e antes de mais nada, pensar antes de responder a coisas que eventualmente ofendam. Minhas coordenadas estão aí e espero receber dos amigos as contribuições justas e necessárias ao aprimoramento de conceitos e de comportamentos.